internado, 20 dias incubado. 2018, internado, cirurgia, operado. 2020, internado, 60 dias, quase 30 incubado. 6 meses na cadeira de rodas, sem andar, paralítico praticamente. Tive que reabilitar, andar com fisioterapeuta dentro de casa, muito tempo. E tive que gastar muito recurso que toda a igreja, quase todo mundo contribuiu. O que não contribuiu com a oração, contribuiu com valores. Glória a Deus! Para curar a ferida das escaras, né? Que abriu no corpo. E esses 60 dias agora de 2020 não foi brincadeira não, viu? Foi por causa do corona, né? Mas o Senhor, aquilo que os irmãos falam é a pura verdade, a gente crê. Quem tem promessa não vai fora da hora não, né? Vai vivendo até a promessa se cumprir. Nós estamos felizes por isso. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, a maioria passou por isso. Às vezes você não chegou a ser hospitalizado, mas passou por isso até dentro de casa. O pastor Camilo, esse é um também, teve no mesmo hospital que eu tive, quase morreu. Não chegou aí pro tubo, né? No tubo não, só no oxigênio, eu fiquei no tubo. Eu estou 17 dias. Só 17 dias, né? Eu tirei foto, meu celular eu perdi dentro do carro do Uber, mas eu carrego as fotos aqui, ó, no meu bolso do paletó, carrego dentro da Bíblia, né? É para mostrar para algumas pessoas, para botar testemunho. Aqui é o tamanho do buraco que foi aberto, para poder ser curado durante o tempo que estava em cima da cama. Mas Deus foi comigo, né? Eu estou de pé. Junto com a igreja, né? Vem para cá, pastor. Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado você que contribuiu, você que abriu seu coração, você que orou, você que abençoou aqui essa mesa. A irmã falou que depois que terminar, para mim trazer 2 sacos cheios. Vou levar lá para casa. Que elas fizeram isso aí, né? Que é a seara continua. Né? Os ceifeiros são poucos, né? São rogados. Os ceifeiros da seara. Tem um bocado de gente aqui na fila já. Já tem umas irmãs aqui na fila. Glória a Deus. Para ser levantado para a orelha. Irmãs que estão assim, esquentadinha. Tem uma irmã que já foi chamada para pregar no Belém do Pará. Já treinou na base, não? Tem que ir. Pregar, ninguém vai segurar lá para frente. Né? Amém, irmãos? Filho, né? Esse aqui é o pastor Alexandre, é amigo do pastor Marco Aurélio, está lá fora. Vem cá, Marco Aurélio, nós conhecemos na igreja. Você dá uma saudação, fala um negócio qualquer aqui, vem cá, meu filho. Glória a Deus. Saudação, eu trouxe, eu conversei, eu preparei, eu estudei, não falei nada. Fala, não falei que você ia falar. Quem vai orar para o pastor Alexandre, orar para todos nós, para nós recebermos a palavra. Amém, irmãos? Amém. Quem vem com o coração aberto, diga amém. Amém. Uma boa noite. Eu saúdo a igreja do Papa do Senhor Jesus. Amém? Amém, Jesus. Amém? Amém. Esse amém está meio fraco, pastor, nem queria entregar, não? Amém? Amém, Jesus. Pastor, mas você já conhece ele? Claro que eu conheço. Ele já ministrou lá na minha igreja, lá no aniversário da igreja, né? E nós somos amigos, né? Conhecemos pouco tempo, mas somos filhos do mesmo pai. Amém? Amém. Quem é meu irmão e minha irmã? Levanta a mão. Glória a Deus. Ele levanta para você ver, não, você vai ver se você vai falar no céu. 8 anos. De quê? 8 anos. De quê? Isaías 54:17. Entenda a mensagem, não vai ser pregada, mas a mensagem que Deus manda entregar para a igreja por esses 8 anos. Toda ferramenta preparada não vai prosperar. Por isso que está completando 8 anos, porque não prosperou. Ela veio, ela passou, mas ela não prosperou. Quem está prosperando na igreja é vencedor. Quem está prosperando na igreja que vai morar no céu. Quem está prosperando é uma igreja que vai encontrar nos ares.
está lá. Eu já vi alguém levantando a mão, quem vai ficar triste? Esse pastor, a benção, né? Quero dar vontade de pegar ele, né? Fica fazendo raiva na gente. Quem vai ficar alegre? Ficar alegre. Ficar alegre. Ficar alegre na onde? Quem vai subir alegre? Glória a Deus, Aí você aleluia. perdeu Louvado também. seja o nome do Senhor. Porque eu vou encontrar com ele alegre. Porque eu não quero só subir, eu quero encontrar com ele. Você quer só subir, querido? Quero encontrar. Glória a Deus. Sabe por que eu quero encontrar? Porque ele está me chamando e te chamando, vinde. Vem, 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 benditos de meu Pai. Possuir por herança. Começa aqui na terra e acaba lá no céu. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá. Glória a Deus. Eu não vou orar para Deus usar ele, eu vou orar para Deus usar mais ele. Porque Deus já tem usado e vai usar muito mais. Agora é o momento de você desligar dessa terra e ficar ligado no que vai ser ministrado. Pastor, o que o senhor está falando? Você não veio para uma festa, você veio prestar um culto consciente a Deus. Pastor, mas é aniversário para a glória dele. Tudo para ele, por ele e para ele são todas as coisas. Então para a gente não tem nada, só para ele. De quem que você é? Então tudo é para ele, nada é para a gente. Entenda isso. Apocalipse vai dizer que bem-aventurado, Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê, ouve e quando você chegar na sua casa você vai falar o que foi pregado aqui nessa noite para alguém que está lá esperando. Como é que foi o culto? Nossa, foi uma vez. O que foi pregado? Não sei não. Que bênção é essa foi, filho? O que vence é a palavra. Então deixa a palavra estar dentro de você. Estenda a mão para cá. Deus, está aqui o teu vaso, meu Deus, ó Pai, boca do Senhor nesta noite. Deus, eu acredito, eu creio que o Senhor vai usar ele, meu Deus, com autoridade, com privilégio, com ousadia, meu Deus, ó Pai, mais do que o Senhor tem usado, meu Deus, ó Pai. Não vai ser ele, mas vai ser o teu Espírito Santo que está sobre a vida dele, meu Deus, ó Pai. Quem ungiu foi o Senhor, meu Deus, ó Pai, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre a tua igreja, meu Deus, ó Pai, ungiu a tua igreja para pregar a tua palavra e o teu evangelho, Senhor. Deus, eu quero profetizar, meu Deus, que o Senhor pode falar, porque a tua igreja ouve em nome de Jesus. Esse é o nome de Deus com palmas bonitas, amém. Tem o hábito de perguntar para ele se vão todos bem e vocês respondem. Tudo eu posso de fortaleza, né? Estão todos bem? Porque me fortalece. Aí eu falo baixo, se eu pode deixar esse aqui. Aí isso é para despertar a igreja dele. Amém? Mas eu vou tentar deixar mais próximo. Obrigado. Amém? Pergunto para vocês, vocês estão todos bem? Nossa, que me fortalece. Aí alguns entenderam, vamos todos, para que todo mundo passe, para que possa abalar a estrutura do inferno e mostrar para que nós estamos nessa noite. Estão todos bem? Tudo Mostra aquele que me fortalece. Quem é que veio nos fortalecer? Jesus. Vamos aplaudir ele, vamos. É um prazer, pastor Ailton. É um prazer.
prazer, pastor Marcos Aurélio, pastores aqui de casa. Agradeço o convite, agradeço ao pastor pelo convite, pela confiança da tribuna, do altar, em mim, sem me conhecer, somente pela referência. Agradeço o senhor, toda a igreja. Quero agradecer a cada um de vocês. Eu me chamo Alexandre, amém? Sou pastor pela misericórdia, pela graça do nosso Deus, presidente da CBF Cristo Vivo, amém? Do nosso ministério, pela glória de Deus. O Senhor nos abençoe. Tem 4 anos, nós estamos começando a aprender ainda a sentar. Nem gatear nós estamos aprendendo a sentar ainda. Tem uns 4 anos, está comigo aqui minha esposa, a diaconisa Rosana, lá atrás, com a minha filha a Esther, juntamente com a diaconisa Alice, juntamente aqui com a ministra Luana, junto com a Débora, o namorado, futuro noivo, sendo noivar o pé dele, o Diácono Bruno está conosco aqui, amém? Nós estamos muito felizes. Louvado seja Deus. Uma parte dessa igreja maravilhosa, dessa igreja linda, e juntamente queremos morar ao Senhor, amém? Glória O a pastor Deus. disse que vai subir, o outro disse que vai encontrar, mas eu quero dizer que eu quero é ter relacionamento. Aleluia. Precisa do relacionamento. Você tem que subir, tem que estar, encontrar, mas tem que ter um relacionamento diário com ele. Eu quero pegar o gancho com ele assim, amém? Irmãos, eu quero ser fiel ao texto que o pastor me passou, amém? Ao tema. Vou mexer aqui no aparelho, tá, irmãos? Mas não é no WhatsApp, viu? É só para abrir o esboço, porque esse camarada aqui, ele matou o caderno, né? Ele matou o notebook, o tablet. Hoje celular agenda. Hoje celular, ele saiu atropelando todo mundo. Isso é o maior, como é que fala aí, esse pessoal que está explodindo tudo aí, né? Esse é o maior terrorista que existe na face da terra. É o tal do celular, viu, gente? Nós temos que tomar cuidado, porque o quanto ele é bom, ele também se torna mal nas mãos daqueles que não sabem usar muito bem. Amém? E eu quero que vocês abram comigo, antes de tudo, no livro de Salmos. Nós vamos lá no capítulo 126, que é a referência, amém, para o trabalho aqui nessa noite. Quero confessar para os irmãos que se colocar eu do lado desse pé de cana, eu vou ter. É incrível, né, irmão? Como que todo dia parece ser a primeira vez, né? Parece a primeira vez que eu estou pregando, irmão. É um temor, um negócio no coração, uma falta de ar. Parece que está tremendo, né, irmãos? É o temor diante daquele que você sabe, que você não oculta nada dele, que você não esconde nada dele, pela onisciência, onipresença e onipotência dele. Amém? Eu quero ser bem breve, o pastor que deu um tempo ali, eu não quero passá-lo. Tentar resumir o mais breve aquilo que Deus tem para falar. Mas antes de tudo, eu quero orar, eu quero cantar um trechinho pequenininho de uma canção, amém? Porque é algo que Deus colocou no meu coração. Eu não sei cantar, eu vou puxar, os irmãos me ajudem, em nome de Jesus Cristo, amém? Senhor meu Deus, a tua palavra, ela vai ser ministrada, mas muito antes dela ser ministrada nessa noite ao coração dos aqui estão, ela foi ministrada ao coração do pastor, ao coração desses líderes, o Pai, deste ministério, o qual se completa 8 anos no dia de hoje. Pai, eu quero ser grato ao Senhor pela alegria, satisfação e prazer de estar neste lugar, podendo, ó Pai, anunciar aquilo que o Senhor me chamou para que fosse anunciado. Pai, que a cada dia eu entenda e toda a igreja compreenda que é necessário que nós venhamos nos diminuir para que o Senhor cresça, que nós venhamos constranger para que a glória do Senhor nessa casa ela seja repleta, ela seja completa neste lugar. Pai, nós somos dependentes do Senhor. Tudo que nós podemos, tudo que nós fazemos, tudo que temos, nada disso é possível se não for o Senhor que permite, se não for da vontade do Senhor. Então abra nossa mente, Pai, nos dê entendimento, nos dê a compreensão necessária para entender o que nessa noite será ministrado neste lugar. Assim nós repreendemos todo ladrão de palavra, toda mente navegante, toda mente confusa, que ela seja aberta nessa noite, para entender aquilo que será enviado do céu, em nome de Jesus Cristo. Glórias Amém? a Deus, aleluia. Graças a Deus. Canta comigo assim, igreja, ó. Em tua mão, Senhor. Pode cantar que o pastor não canta não, amém? Eu me coloco agora, fala comigo nessa hora, em que meu coração anseio Cristo agora.
Aleluia, glória a Deus. Assim diz o texto, amém? Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como a corrente do Negueb. Os que semeiam com lágrimas colherão com cântico de alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará com cântico de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Glória a Deus. Pode se sentar, fique à vontade em aplaudir, em glorificar. Em nome do nosso Senhor. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Amada igreja, antes de qualquer coisa, nós precisamos compreender o que o salmista quer nos falar. Nós precisamos entender o que a palavra de Deus ela quer tratar conosco nessa vida. Quando nós falamos de 8 anos de alegria, de 8 anos de luta, de 8 anos de adversidades, de 8 anos de prova, mas contudo nós nos sobressaímos sobre todas essas coisas. Aleluia. Estamos nós aqui de pé. Muitos irmãos, muitos que guardaram a fé, combateram o bom combate, pereceram na caminhada. Mas, entanto, estamos aqui de pé. Estamos nós aqui, quando eu digo nós, eu digo a igreja, o ministério. 8 anos. 8 anos, o pastor resumiu em poucas palavras aqui a jornada do tempo que ele passou, enfermos, as lutas, as vindas e idas, mas está de pé. Aleluia. Muitos de vocês passaram, talvez, por coisas parecidas, semelhantes, talvez pior, talvez não, mas estão de pé. O importante é saber que todos passaremos por esses momentos. Aleluia. Seja ele na presença do Senhor, ou seja ele fora da presença do Senhor. Nós precisamos entender que estar na presença de Deus, isso não nos faz imune de nenhum tipo de luta, batalha, de advertência, não. Estar na presença de Deus não significa que nós somos intocáveis, que nós somos super-homens, ou somos mulheres maravilhas, não. Né? As mulheres, não, eu sou homem, né? Mas não define isso. Estar na presença do Senhor é ter a ciência, é a consciência, é saber da plenitude que Deus tem e descansar nele, sabendo que tudo que nos é posto como prova, também da mesma maneira nos será dado o direito de triunfar sobre ela. O que define é como que eu tenho passado por essas lutas. O que define é como eu tenho aceitado este fato sobre a minha vida. Eu tenho que compreender essa coisa. E quando nós analisamos esse texto, nós vamos ver aqui claramente que o salmista ele está dizendo de uma igreja, de um povo que foi chamado, foi escolhido e foi separado. O próprio Deus, no livro de Êxodo, no capítulo de número 19, no versículo 5, ele vai dizer que ele chama o povo e diz: se o povo ouvir, se atentar, se o povo se espelhar naquilo que ele chamou e que ele ordenou para que fosse feito e espelhado, então, embora toda a terra fosse dele, ele pegaria aquele povo e faria deles uma nação, um povo sacerdotal, uma nação eleita, um povo chamado, escolhido, separado. Mas tem alguns porém antes disso. O Senhor ele vai nos dizer, irmão, que nos cabe uma escolha: ou nós obedecemos e diante da luta ele nos ajuda a triunfar, ou nós perecemos e diante da luta nós caímos, nós nos afundamos. Nós temos que entender essas coisas. Eu quero rapidamente pegar um gancho deste exemplo quando nós vemos Pedro. Pedro se assusta com Cristo vindo andando sobre as águas, achando que é um fantasma, mas quando Cristo diz que é ele diz: é o Senhor, eu quero ir ter contigo. Cristo diz: então vem. E ele vai, e enquanto ele está olhando para Cristo, ele está andando sobre as águas.
Mas quando ele começa a observar o vento, o bater das nuvens na pedra, na rocha, o balançar do barco, então ele começa a observar o que está em volta, perde o foco, ele começa a afundar. Mas interessante que quando ele afunda, ele grita: Senhor, socorro. Com toda a experiência que ele tinha em navegação, em nadar, ele podia pedir aos companheiros que jogassem uma corda, uma boia, o que fosse. Não, ele volta os olhos para aquele que o chamou e diz: Senhor, socorro. Nós temos que entender, irmão, que Cristo ele sempre vai estar na posição de Cristo, e Deus sempre na posição de Deus. E nós estaremos sempre na posição ou de servo ou de filho, a escolha é nossa. Quando nós estamos nas condições de servo e servimos Ele conforme a vontade dEle, nós entramos automaticamente na condição de filhos e tornamos herdeiros daquilo que Ele tem de melhor. Aleluia! Essa é a importância de compreender algumas coisas. Glória a Jesus! E então, os Salmos ele está dizendo justamente sobre o povo de Jerusalém. Nós estamos dizendo de um povo que foi separado, um povo que foi selecionado pelo próprio Deus. E então, um povo que por alguns momentos esqueceram do que realmente é servir a Deus. Não estou dizendo que nós passamos por luta por esquecer quem é Deus na nossa vida. Eu estou afirmando isso. Porque quando nós começamos a entrar em uma decadência espiritual, nós esquecemos de quem é Deus na nossa vida. E começamos a olhar para a batalha, começamos a olhar para a luta, começamos a olhar para a enfermidade, começamos a olhar para tudo aquilo que verdadeiramente nos aterroriza. E esquecendo de quem é o nosso Deus. É aquele que pode mudar a nossa sorte a qualquer momento. Então o Senhor olha para o povo e diz assim: poxa, o meu povo, a quem eu escolhi, a quem eu chamei, está esquecendo o propósito. E então Deus envia os profetas para poder lembrá-los. Mas o povo ignora os profetas. A igreja ignora a palavra. A igreja ignora quem é Deus. A igreja ignora aquilo que está sendo semeado sobre ela. Ela ignora. A igreja é a terra fértil que germina a semente que é semeada e que vai produzir árvore, que vai produzir fruto. E a igreja tem que entender que uma vez que a semente é semeada em um solo fértil, então ela produz. E aquela que não produz, vem o Pai e corta e lança ao fogo. Mas aquela que produz, ele vem e folga. Irmão, podar se resume a carinho, se resume a atenção. Cortar significa de qualquer maneira. Eu simplesmente, quando eu fui escolher essas canas para trazer aqui, quem escolheu não foi lá e cortou ela de qualquer maneira. Essa pessoa foi lá, olhou e escolheu e cortou com vontade, com carinho. E a trouxe porque sabia qual era o propósito para ela. Então ela foi podada e não cortada de qualquer forma. E quando a palavra chega aos ouvidos da igreja, ao povo de Jerusalém, o povo não agrada, porque a verdade é aquilo que nos confronta, irmão, não nos agrada. A verdade é aquilo que nos confronta, que nos faz refletir e pensar verdadeiramente do que é certo e do que é errado. Isso nos faz retroceder, a verdade é essa. Quando o pastor ele corrige a ovelha e dizendo para a ovelha que a caminhada, que a pegada, que a forma que ela procede não está correta, a ovelha na grande maioria das vezes, 99%, ela sempre vai fechar a cara para você. Ela sempre vai ficar chateada, mesmo que não fale diretamente, mas indiretamente, com o olhar, com a postura, com a atitude, ela fala. Aleluia, Jesus. Mas a palavra vai dizer que então Jerusalém começa a matar os profetas que foram enviados para a correção. Começa a humilhar mesmo e matá-los, tirar a própria vida deles. Então Deus olha aqui e diz assim: eu preciso fazer algo para que eles compreendam a seriedade que é estar na minha presença. E então a palavra de Deus diz, irmãos, que o Senhor ele vai corrigir. Só que quando nós ouvimos a palavra correção, já nos passa muitas coisas, sim ou não? Não passa muita coisa na nossa mente? Quando você fala correção, você já lembra do cinto, já lembra do chinelo, já lembra da varinha, né?
E lá em casa era interessante que a varinha nunca quebrava. Ô varinha, viu? Não sei que vara era aquela que meu pai escolhia, porque ela não quebrava. Ô vara, ou aquilo era de goiaba ou era de chapéu. Não sei, mas que aquele trem não quebrava, não quebrava. Na minha época, eu tenho 41 anos, na minha época, aí, quem é da minha idade, ou um pouco mais experiente do que eu apanhava de chicote mesmo. Eu sou da época que essa rua aqui era só buraco, tinha uma biquinha ali embaixo ali, e nós trazíamos os animais para dar água ali. Meu pai sacudiu o chicote assim, irmão, e antes que eu pensasse em correr, a ponta do chicote já tinha pegado nas pernas. E eu não tenho vergonha, irmão, aquilo ali, a gente já fazia o que não tinha que fazer na roupa. Eu só sentia que ficava quente e frio ao mesmo tempo. Irmão, e aquilo não me matou, mas me fez ser quem eu sou. Ele me ensinou da forma dele, um caráter mesmo, de verdade, o que é ser um homem responsável de família, não desobedecer ao mais velho, cumprimentar o mais velho como tio, a mais velha como tia, avô, avó. Era dessa maneira as coisas antigamente, sabe? As coisas eram diferentes. E o povo de Israel não queria correção do pai. E então o pai diz assim: de todas as mães e todos os pais usam, já que você não me ouve que sou pai, então você for para o mundo te corrigir. Se você não quer me ouvir que sou pai e que vou corrigir você brandamente, então vou colocar o mundo para te corrigir. Pastor, mas a Bíblia está dizendo isso? Não nessas palavras. O Senhor então permite que Jerusalém seja saqueada a primeira vez. E ela é chateada ela é invadida, não, mas ela é acercada uma vez. E então Deus permite ela ser cercada mais uma vez. Duas. Ao ponto das mães pegar os filhos que já estão mortos e comer como se fosse a melhor refeição do mundo. Ao ponto do rei passar em volta dos muros e ouvir as mães negociando: hoje você come o meu e amanhã nós comemos o seu. De tão difícil foi, mas Deus permitiu isso, pastor? Não, Deus não permitiu isso. Deus mandou várias vezes dizer que estava errado e o povo escolheu. Não é Deus que escolhe, irmão, as coisas ruins para você. Somos nós que escolhemos o que é ruim. E tem gente ainda, eu não sou defensor dele, e nem tampouco advogado dele, e tem gente que usa ainda a justificativa nos erros que é Satanás que influenciou. Só que Satanás, ele não te obriga a nada menos que você queira permitir. Deus, ele não vai te colocar numa situação, irmão, para você cair. Porque senão ele não ia dizer para você assim: olha, pega o meu jugo e o meu fardo. O meu fardo é mais leve que o seu, e o meu jugo é mais suave. Glória senão a Deus. ele não ia falar isso. Aleluia. Senão ele não ia falar: olha, o seu fardo é pesado e você não é capaz de suportá-lo, mas eu suporto, troca. Me dá o seu que é pesado e pega o meu que é leve. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome. Pega o jugo seu que é insuportável e me dá. E eu te dou o meu que é suave. Aleluia! Aleluia, Deus. A escolha é sempre nossa. O povo de Israel escolheu não obedecer. E então nosso Deus vai corrigir eles de uma maneira não muito agradável. E por volta do ano de 700 a 596 a.C., a Bíblia, quando se trata de anos antes de Cristo, ela é contada regressivamente, não progressivamente. Amém? Então, pela terceira vez, o Senhor permite, pastores, igreja, o Senhor permite que Jerusalém agora seja invadida. Estou resumindo rapidinho. Jerusalém agora ela é invadida. E quando ela é invadida, tudo é destruído. Irmãos, imagina a sua casa. Imagina a sua vida. Imagina tudo que você planejou. Você trabalhou a vida inteira. Você trabalhou a vida inteira. Você construiu a sua casinha do zero. Você começou da fundação, com luta, com suor, com lágrimas.
foi plantando, e você viu a árvore crescer, então veio as paredes, veio o acabamento, veio a pintura, veio a laje, o telhado, mas veio. E na hora de você colher o que você plantou, o inimigo vem, invade e te tira. E para piorar, te leva para ser escravo. Para piorar, te leva para ser escravo. Tem gente, pastor, que acha que o pecado ele entra de uma vez e arrebenta com tudo. Não. O pecado ele entra de mansinho. Ele entra aos pouquinhos. Ele entra com o... Isso não tem nada a ver. Isso é tranquilo. Isso é suave. É dessa maneira que o pecado entra. E quando nós deixamos ele entrar aos pouquinhos, quando nós assustamos, ele já entrou e já tomou conta de tudo. O povo, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que agora nós estamos na era dele, ele entra e destrói tudo. Ele destruiu toda Jerusalém, destruiu tudo, todos os muros, todas as casas. E agora, irmãos, a Jerusalém, a prometida, a querida, agora está vendo os seus velhos ser pisoteados, as suas crianças serem pisoteadas, as suas esposas serem pisoteadas, serem humilhadas, como se pisa em um monte de barro e um monte de pedregulho. E o Senhor lá de cima olhando, por que não se arrepende? Por que não volta ao primeiro amor? Por que não volta para o princípio? Por que não volta para o início? Irmãos, observa o que Deus está dizendo nessa noite. Por que não voltamos? Por que não regressamos do caminho que nós temos escolhido, que não é bom? Quando eu digo nós, irmão, eu não estou isento do pecado, do erro. Eu não estou isento. O negócio é que eu luto todos os dias contra isso. Eu preciso pensar no que eu estou fazendo, no que eu estou falando, aonde eu estou. Eu preciso todos os dias trazer a minha memória para que eu fui chamado e qual propósito eu fui criado. Eu fui criado para ser um adorador, como qualquer um de vocês. Aleluia! Nós fomos criados Glória a Deus! Para sermos um adorador. Louvado seja o nome do Senhor. Para ser aquele que vai entronizar o nome do Senhor. Não é Ele que vai dizer: eis que estou à procura de verdadeiros adoradores, porque eu sou Espírito. E tais assim eu quero que me adore. E Espírito em verdade. Porque eu sou Espírito. O Senhor olha para cada um de nós, irmão, pecadores que lutam todos os dias contra o pecado, e diz assim: eu estou observando você, e eu estou à sua procura, e eu sei que uma hora você vai me adorar. Uma hora você vai arrebentar o coração, e você vai soltar esse adorador que está dentro de você e vai me adorar em espírito e em verdade. A sua adoração, ela vai invadir o céu e eu vou me agradar dela. O Senhor anseia por isso. Então, o povo é levado, pastores. O povo é levado, igreja, cativo. O povo agora, eles estão cativos. Perderam tudo o que tinha e ainda é escravos. Meu Deus. Aí agora, igreja, depois de muito tempo passando, um homem levanta, ora ao Senhor, pergunta: Deus, já passou o tempo? Meu povo ainda vai ficar como está? E então o Senhor, ele resolve atirar o chicote. É interessante que o pai, ele corrige, porque ele ama. E quando ele vê que machucou, mesmo que ele não assopre direto, mas indiretamente ele assopra. Você vai chegar em casa e vai ter algo preparado para você. A comida que você mais gosta, a parte do frango que você mais saboreia, o legume que você mais gosta. Quando você chegar, ele vai ter preparado uma batatinha. Na minha época eu gostava mais era do peito do frango. E quando eu apanhava, eu podia saber que de tarde ia ter a macarronada, maionese e o peito de frango separado para mim.
interessante. Eu falei, eu apanhei, mas vai valer a pena. Criança é assim, irmão. Nós somos assim, não é? Eu apanhei, mas vai valer a pena. Então o Senhor, Ele traz o seu povo novamente para o seu regaço. Regaço significa colo. Então o Senhor, Ele traz agora o seu povo de volta para os seus cuidados. Aleluia. E eu vou entrar agora no contexto da história, mas eu vou correr porque o tempo não está. O contexto da história diz que no versículo 1 já fica claro para entendermos. E leia comigo, por favor, você que está com a sua Bíblia. Não fecha ela não, irmãos. Vai que o pastor está pregando algo que não é verdade, né? Você já me corrige aí, pastor, não procede não, né? Tem que ser assim, viu, irmão? Tem que ir, o pastor está aqui para corrigir. O pastor aqui, Ailton, ele é a voz da igreja e os olhos da igreja, né, pastor? Não está coerente, pastor? O senhor tem liberdade para me chamar no canto depois e botar eu na parede, tá, pastor? Não estou aqui para pregar heresia e inflamar o altar do Senhor, não. Mas vamos lá, irmãos. Olha o versículo 1. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estávamos como os que sonham. Meu Deus. Quem já sonhou aquele sonho que não dá vontade de acordar? Quem nunca andou de bicicleta e já sonhou que andava? Nossa, quando eu acordava, eu falava, nossa, sério? Eu estava andando tão bem de bicicleta. Eu tinha um sonho, pastores, eu tinha um sonho de andar de moto. E um dia eu sonhava que eu andava de moto, fazia até o barulhinho. Não, era um negócio fantástico. E aí a minha mãe me acorda para ir para a escola. E eu fiquei chateado com aquilo, fechei o olho tentando voltar, o sonho mas não voltava. E eu andava de moto tão bem. Não é radiante, não é algo assim fora do nosso normal, é algo lindo, é maravilhoso, irmão. E aí, o povo de Jerusalém, pastor, está desse jeito. Eles estão dessa maneira, sabe? Nossa, que extraordinário. Que eles estavam na êxtase da fé. Que negócio diferente. Só que, irmão, todo sonho bom, no final tem alguma coisa ruim. Porque alguém te acorda. Calma, irmão, calma. Alguém te acorda. E aí você percebe que o sonho que era bom não passava de sonho. Jerusalém, o povo de Judá chegou na cidade, chegou na casa. Só que quando eles chegam na casa, eles observam que tinham passado um vendaval e quebrado os muros, portões, marcos, tudo tinha sido destruído, todo o comércio, tudo que gerava lucro, estava tudo destruído, tudo quebrado. E então no versículo 4 eles dão aquele grito dizendo para o Senhor assim: restaura a nossa sorte. Por nós, aqui, restaura a nossa sorte. E ele diz o que? Ó Senhor, como as correntes do irmão Negueb. O que é isso? O que é Negueb, pastor? Irmãos, pensa numa coisa imensa, mas muito grande. Pensaram aí? É maior, hein? É um deserto imenso de montanhas, de subidas e descidas, aonde 11 meses ela é judiada pelo sol, mas um único mês de chuva é o suficiente para rasgar o deserto com uma corrente tão imensa de água que faz florescer tudo que já estava morto. Irmãos, eu quero dar uma pausinha e abrir um leque. Entenda o que Deus vai dizer para você. Em nome de Jesus, põe as mãozinhas para cima, que aqui é só. Eu sei que aqui só tem homem, mulher de fé, criança. Eu sei que vocês são. Entenda, irmão. Tudo que você plantar, mesmo que ainda seja no tempo de seca, quando Deus derramar a chuva,
mesmo que para você a semente já secou e já mingou debaixo da terra, Deus está dizendo nessa noite para você e para mim que vai florescer, vai dar água e vai dar fruto. Só depende da espera. Eu posso plantar durante 11 meses no seco, mas eu preciso de um único mês de chuva para fazer florescer aquilo que eu plantei na terra seca. Irmãos, e agora o povo de um passado glorioso se encontra em um presente frustrante. Eu quero deixar uma frase para você aqui. Pega essa frase, pega e grava ela. Nenhum passado de glória é capaz de manter um presente glorioso. Nenhum passado de glória é capaz de manter um presente glorioso. Pastor, explica melhor isso. Glórias a Deus. No passado, nós éramos jovens e corríamos para todos os lugares. Tínhamos força para fazer o que queríamos fazer. Mas hoje, eu tenho 41 anos e não corro com a mesma velocidade, nem com o mesmo ânimo, não subo mais a escada da mesma maneira. Então, o passado que eu tinha glorioso não me mantém, não me faz ser a mesma coisa. Por isso que o sábio vai dizer que no jovem estão as forças, mas nos cabelos brancos do ancião estão os seus conhecimentos e sabedoria. Aleluia! Ali é a força. Faz devagar, mas faz. Aleluia. Chega atrasado, mas chega. Aleluia. Inclusive o pastor chegou atrasado porque ele se perdeu. Irmãos, quantos de vocês não volta lá no passado dizendo, mas eu fazia e hoje eu não faço por quê? Não faço por quê, irmão? Irmão, não faço por quê? Quem morreu, levanta a mão. Ó, ninguém. Não, você está viva. Irmãos, ninguém morreu. Lógico que eu entendi o que a senhora pensou. Ela está dizendo que ela morreu para o mundo e viveu para Cristo. Mas, tirando isso, a pergunta aqui é: alguém aqui está morto? Todos estão vivos, sim ou não? Sim. Então dá para fazer, irmão. Glórias a Deus. Dá para fazer. Devagar, mas dá para fazer. Com calma, mas dá para fazer. Irmão, enquanto houver vida em você, o sonho não morreu. Enquanto houver vida em você, dá para plantar. Enquanto houver vida em você, aquilo que se planta dá para regar. E aquilo que se rega germina. E aquilo que germina dá água e dá fruto. Aleluia! Santo é o teu nome, Senhor. O grãozinho aqui tá seco, sim ou não? Sim. Tá seco, sim ou não? Sim. Tá morto? Não. Mas tá? Tá morto? Não. Mas tá? Sim. Você talvez hoje tá seco, mas não tá morto. Pastor é engraçadinho, vai apanhar na saída. Amor, para o carro na porta e deixa aberto. Não, pastor, for orar para dar minha posição, mas tá todo mundo de olho fechado, eu passo correndo. Eu só faço a chamar de vídeo, pastor, dá bem essa posição que eu estou te vendo. Irmão, tá seco, mas não tá? Talvez hoje nós estamos secos, irmão. Irmão, a minha pele na época de frio, ela trinca toda. Tá seca. Mas quando se passa um creme, ela... E na época, irmão, minha mãe passava, era óleo de cozinha. E aquilo juntava poeira, que pelo amor de Deus.
Quando eu chegava na escola, eu tinha 2 camadas de pele. Uma de carne e uma de poeira. De tanto óleo de cozinha, pastor, vou utilizar, tá, pastor? Senão eu vou... Não, mas tá seca, não tá? Se eu pegar essa semente, encharcar o algodão com álcool e envolver essa semente, com quantos dias você acha que ela vai germinar e se tornar uma árvore? Hã? Uns 3? Obrigado, 3 dias. Ela vai estar germinada e com uma galinha já nascendo. Depois que ela germinar e tiver com uma galinha, eu só preciso pegar ela, colocar novamente mais um pouquinho de álcool, botar ela dentro de uma terra adequadamente adubada num saquinho e começar a hidratar. E aí o que vai acontecer? Ela vai? E aí vai dar? Opa, a igreja já entendeu. Irmãos, o negócio se define na minha postura, se define na minha decisão, poxa. Eu tenho que escolher o que eu quero. Vocês estão entendendo? Amém. Israel entendeu isso, irmão, numa dura realidade, mas entenderam. E então agora o Senhor pega, leva o povo de Jerusalém, volta para lá, o povo vê. E então agora o povo diz: ô Senhor, está tudo destruído, restaura, levanta-nos novamente, põe-nos de pé novamente. Vê que a glória do passado, irmão, não valeu mais nada no presente quando viram aquilo. Mas eles sabem o que é mais gostoso? Que agora eles olham para o futuro. Eles olham para o... Irmão, quem tem olhado para o futuro aqui? Oh, glória a Deus. Irmão, para você que não olha, e alguém algum dia engessou sua mente dizendo que o amanhã pertence a Deus e não nos pertence, deixa eu trazer 2 palavras para você aqui. Uma está no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, o Marcos, depois o pastor analisa aí, que vai dizer, o pastor Marco Aurélio podia estar aqui, que ele ia confirmar para mim. Mas diz, irmãos, que basta o amanhã o seu próprio mal. Basta o amanhã seu próprio mal, não está dizendo que não vai haver. E Tiago vai dizer o que, irmãos? Que se houver o amanhã, que nós devemos o quê? Perguntar ao Senhor o que devemos fazer. Só que o sábio vai dizer que nós temos que saber administrar o que temos, porque havendo amanhã não venhamos padecer necessidade. Viu que a Bíblia sempre nos dá a oportunidade de um novo dia? Nós temos que crer que esse novo dia vai chegar. Versículos 5 e 6 para a gente entrar no final. Passou a sua oração. A igreja está entendendo? Amém. 5 e 6. Irmão, eu estou assim, de vez em quando o pastor é engraçadinho, mas a coisa aqui é séria, viu? Irmãos, versículo 5 e versículo 6 diz assim, ó: os que semeiam com lágrimas, colherão com o quê? Colherão com o quê? Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com um cântico de alegria, trazendo o quê? Consigo seus feixes. Amém. Já está falando do futuro, sim ou não? Se eu plantar 3 sementes, eles vão falar 3 baguinhos de milho, né? Se eu plantar 3 sementes de milho, 3 baguinhos de milho, é certo que os 3 vão germinar? Obrigado. Porque nem eu, nem você e nem eu, nós não temos controle. Nós não temos o poder da administração do que nós plantamos. Mas nós temos certeza que nós vamos colher. E deixa eu trazer alguma coisa aqui para vocês. Abre um parênteses rapidinho. Aquilo que você planta, Deus é justo para permitir você plantar. Ele é justo? Não, ele é amor. Deixa eu corrigir a palavra. Deus é amor, viu, senhores e senhoritas aqui presentes? Deus é amor. Aleluia. Ele é tão amor que ele permite você plantar o que você quiser, da maneira que você quiser, da forma que você quiser. Planta, fique à vontade. Planta. Quer plantar? Planta. Viu, pastor? Depois você pode brigar comigo. Deixa plantar lá. Plantou, Deus é justo.
Porque você vai colher justamente o que você plantou e na medida que você plantou. É verdade. Na medida que você plantou. É verdade. Irmão, Deus trouxe um negócio aqui, pastor, toma um microfone se eu estiver falando bobeira. Mas eu vou trazer porque Deus trouxe o meu coração agora, eu vou falar, e se alguém tiver a interpretação, se alguém tiver o dom, fique à vontade, à vontade, à vontade. Irmão, olha o que Deus está dizendo. Se você pegar, você, irmãos, não quero ser ofensivo, mas eu vou trazer o que Deus mandou. Se você pegar um travesseiro, subir no alto da sua casa, ele é cheio de pluma, rasgar ele, e lá do alto sacudir ele, as plumas vai o quê? E você consegue depois catar uma por uma? Não. Assim é a fofoca. Só entendeu o que Deus mandou, amém? Assim é a fofoca. Volta para a palavra. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, entenda só. O Senhor olha para o povo e diz para eles assim: olha, eu vou fazer algo. Só que não agora. Vocês têm que entender como que funciona. Mas o tempo certo virá. Amém. Sabe quanto tempo o povo ficou naquela cidade destruída? 142 anos. Na miséria, no sofrimento, sendo humilhado, sem comércio. Porque o forte de Jerusalém era o comércio. Ficou sem comércio, porque o povo não dava credibilidade. Porque, irmão, casa sem porta é convite não, irmão, para o quê? Quem curta? Não, beleza, eu não posso falar porque vocês podem, eu não, eu sou visitante. Mas casa sem porta é convite pronto. Quem vai investir numa casa sem segurança? Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem, de maneira nenhuma, de guardar uma coisa em uma casa que não tem porta e nem janela. Vocês têm? De forma nenhuma. Então o povo começa o que, irmãos? Padecer mais. 142 anos depois, Deus faz um homem ouvir. E o coração se comove. Quem é esse homem? Nem Deus. E ele veio edificar os nossos. Irmãos, aqui eu finalizei o texto, pastor, só 2 minutos, me perdoa, pastor. Rápido. A igreja me dá mais um tempinho para finalizar? Aí, irmãos, o Senhor vai. Eu perguntei para o pastor, seu pastor, qual que é o tempo? Para mim poder preparar os esboço de uma forma resumida. Ele me respondeu porque já estava aqui. Então vocês me perdoem, mas só para me finalizar. Quem aqui é a igreja? Quem aqui é a igreja? Quem é a igreja? Não pode levantar sem medo. Então todos nós somos igreja. O que a igreja faz? Semeia. Sim ou não? Sim. Semeia com dor. A igreja semeia com dor, pastor. Quantas vezes o senhor já não deve ter vindo aqui com dor? E com muita dor? Quantas vezes o senhor já não veio aqui fadigado, cansado, mas semeou? E quantas pessoas ouviram e quantas estavam no ouvido? Irmão, não tem problema quem vai ouvir ou não ouvir. O importante é que a igreja continue, porque a seara ainda. Então eu preciso o quê? Continuar? Sou eu que vou colher? Vai ver que é afiadinho, pastor, eu gostei. Depois você me convida mais, eu gostei. Irmão, quem semeia nem sempre colhe, principalmente no reino. Você é igreja, irmão, você vai semear, mas quem vai colher vai ser o Altíssimo. É Ele que vai colher. Mas sabe o que é gostoso, irmão? Que cada vez que Ele colhe aquilo que você planta, na sua coroa é posto uma pedra, é posto um galardão, e esse galardão é irrevogável diante de qualquer situação. Ninguém vai irrevogá-lo, ninguém vai tirar, ninguém vai tomar de você. Então entenda, continue como igreja, semeando no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Continue, a luta está difícil, irmão.
semeia. Louvado seja o nome do A Senhor. terra está seca, semeia. Chegou aqui, tem 3, tem 4, tem 5, semeia. Tem 10, semeia, tem 100, semeia, tem 1000, semeia, tem 2000, semeia. Vai semeando. Mesmo que venha, nem sempre, o terreno que tem terra úmida, nem sempre o terreno que tem terra úmida terá só terra úmida, também terá terra seca. Mas cabe cada um de nós, sem saber qual é a terra, semear, crendo que Deus vai fazer germinar. Glória a Jesus. Meu querido, nem toda semente que você lançar vai germinar, vai semear. Semeia, chega no pastor, já vou finalizar. Chega no pastor, tem um panfletinho de evangelização aí, me dá aí que eu quero evangelizar. Mas não joga fora, não evangeliza, entrega de um. Terminou, pastor, me dá mais, eu quero evangelizar. Fala do teu ministério, fala da tua igreja, fala do teu pastor, fala do quão bom ele é, do quão bondoso, do caráter dele, fala que Deus o usa, que aqui Deus faz o milagre. Aleluia! Irmãos, viva aquilo que o Senhor te chamou. Eu tenho certeza que o propósito dele é esse. Glória a Deus. Eu tenho certeza que o propósito não é só a semente aqui, eu tenho certeza disso. Aqui é terreno, mas a semente ela é espiritual. Coloca sobre os seus pés, deixa eu orar por você. Oh, maravilha, glória a Deus. Toda honra, toda glória a Deus. Irmãos, quem vai semear? Quem vai semear? Levanta as mãozinhas dos semeadores aí. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, a terra pode ser seca, mas semeia. Pode virar para você e falar assim: ei, você quer falar comigo de algo que você não vive? Eu não vivia, hoje eu vivo. Você não é obrigado a ouvir. Não é. E nem tampouco praticar. Mas toda semente, quando ela é lançada, ela produz fruto. Oh, poderoso. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Vai cobrir. o Senhor que habita ao mais alto do céu e conhece e contempla toda a tua igreja. Pai, o Senhor conhece o coração de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem. Pai, o Senhor conhece cada um que aqui se encontra nessa noite. Pai, nós sabemos que é noite de festa, mas a festa aqui ela é para o Senhor. É para que o Senhor seja glorificado e agradecido nesta casa, neste lugar. Pai, nos ensina a semear em tempos difíceis, em tempos de seca, mas crendo que a chuva ainda virá. Amém. E as sementes germinarão e nós colheremos fruto, e assim na glória. Aleluia. Pai, restaura a força, restaura o ânimo, restaura o vigor da tua igreja. Pai, que nós possamos a cada dia vivermos do Senhor uma experiência, mas algo no sobrenatural, algo, Pai querido, que nunca imaginamos, é como se fosse um sonho, mas que vivamos a realidade. Aleluia. Nesta noite, Pai, é o que nós te clamamos e cremos no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Todos digam amém e amém. Irmã, qual que é o nome da senhora? Sara, ó, nome forte, viu, irmão? Sara com H? Glória a Deus. Deixa eu falar algo com a senhora, se não for de Deus, a senhora pode falar comigo, não precisa receber amém. O homem, ele é movido por emoção. O profeta não se julga, mas a profecia sim. A senhora tem liberdade para isso, tá bom? Mas o que Deus vai dizer para a senhora é: acalma o coração, descansa nele, espera nele. As pessoas podem olhar e não acreditar na senhora, mas ele acredita. No momento certo, aqueles que não acreditam e não dão mérito no que a senhora fala, eu estou dizendo isso de dentro da sua casa, isso é dentro da sua casa, é de Deus na sua vida, se não for, a senhora pode falar. De dentro de casa. Aqueles que não acreditam dentro de casa, vão ter que acreditar. Aleluia, Jesus. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Graças a Deus.